A montanha parecia ter esquecido de respirar. A neve caía com um peso mudo, cobrindo trilhas e segredos, transformando o mundo em um silêncio espesso que só era quebrado pelo estalo ocasional dos pinheiros. Na cabana de madeira, a única vida era o fogo, espirrando luz âmbar contra as paredes escuras. E Lena, sentada de frente para ele, com as mãos envolvidas em um copo de metal quente, como se segurasse um nó que aprendia ao mundo. A tempestade do lado de fora encolhia tudo ao redor. Dentro, as sombras alongavam-se como memórias. Foi o arranhão na porta que fez a noite mudar de direção. Não foi um som forte, era um toque insistente, arrastado, como se algo ou alguém pedisse passagem com toda a delicadeza que tinha. Lena ficou imóvel, os dedos rígidos no metal. Abriu a boca para chamar, mas nem o som saiu. O fogo crepitou e o arranhão veio de novo, mais próximo, como se tocasse a própria alma da madeira. Quando ela abriu a porta, o frio invadiu a cabana como uma língua transparente, levando o calor dos pés em segundos. Ali, na soleira, havia um corpo grande encolhido, negro como carvão molhado, com o pelo empastado de gelo. A mãe pantera respirava de maneira rala, os olhos semicerrados sob a capa de escarcha. Ao lado dela se amontoavam 3 filhotes, pequenos e ainda mais vulneráveis, as patinhas recobertas por cristais que cintilavam à luz fraca. A visão era de quase morte e urgência, um quadro perfeito de fragilidade que pedia uma resposta imediata. Lena não pensou 2 vezes. O que passou por sua cabeça antes foi tão curto que quase não teve forma. Abrir mão do que conhecia ou atender àquilo que batia, pedir ou implorar na madeira fria. Ela arrastou cadeiras para bloquear a porta, enquanto com os cotovelos empurrava o corpo maior para dentro. A pantera soltou um som baixo, um aviso que fez as costelas de Lena apertarem, mas não atacou. Havia no animal algo mais antigo do que o medo, instinto e dor. Dentro, a diferença entre a noite azul vidro lá fora e o âmbar do fogo era como outra geografia. Lena puxou cobertores, raspou o gelo com as mãos enluvadas, soprando sobre as patinhas miúdas para que voltassem a ter cor. Fez o simples que sabia. Aproximou corpos do calor, aqueceu leite no fogão, sem cerimônias, sem esperança mística, apenas ações práticas que traziam sangue ao lugar errado e o calor de volta ao tecido do corpo. Um dos filhotes abriu os olhos e resmungou, um som surdo que parecia reconhecer a voz humana como se viesse de uma ponte entre 2 mundos. Ela os colocou próximos ao fogo, enrolou mantas em volta das costelas molhadas, pressionando as pequenas cabeças contra o peito, sentindo o coração deles bater, ritmo tão pequeno e feroz. A mãe observava, com os olhos âmbar fixos nela, medindo cada gesto. Havia desconfiança, sim, e também uma economia estranha de perdão, que leva tempo para explicar. Lena sabia disso. A própria vida lhe ensinara a ganhar confiança em pequenas parcelas. Se esta história está mexendo com você, inscreva-se para ver mais momentos como este. Os primeiros sinais de que a vida voltava vieram como coisas pequenas. Um tremor de pelo, uma respiração que já não era só ar, uma das patinhas esticando-se em direção ao calor. Lena passou a madrugada acordada, recostada na cadeira, as mãos ocupadas em gestos repetitivos. Tirar os cristais do pelo, aquecer as orelhas com a palma, oferecer o leite em uma concha recolhida. Quando a mãe pantera levantou a cabeça, hesitou e esfregou o focinho num tecido que Lena oferecera. Foi como se aceitasse, por um segundo, a presença humana como uma circunstância possível. Não houve palavras, apenas trocas de cheiros, a costura silenciosa de um acordo frágil. Os dias que seguiram foram uma montagem de detalhes cotidianos que juntos iam redesenhando contornos de vida. Lena alimentava os filhotes com colheres pequenas, observando como suas bocas se adaptavam a cada gole. A mãe repousava à distância, guardando olhares, e às vezes aproximava-se para checar. Um arranhar discreto no pelo, um roçar de cabeça nas mantas, gestos que não se podiam traduzir em sentimentalismo, mas que falavam de necessidades e respostas.
Lena aprendeu as respirações distintas de cada animal, o pequeno que tossia suavemente, o que dormia mais leve, o que despertava com um sobressalto e procurava os seios da mãe. Em noites em que a tempestade deixava a janela opaca de cristais e luz azul, Lena contava, em voz baixa, histórias que não eram para instruir os animais, mas para dar sentido ao próprio peito. Falava da casa que escolhera quando quis ficar invisível para o mundo, da promessa que fez a alguém que se fora, promessa de nunca mais se expor, de fechar a porta. E falava também do porquê abrir a porta naquela noite. Não foi coragem heróica, disse para si, foi algo mais simples e mais cruel, uma obrigação que já vinha enraizada nela, parte de uma dívida com o vento e a solidão. Houve pequenos milagres de resistência que não precisavam de rótulos. Um filhote hesitou em subir no colo de Lena e, com o tempo, permitiu-se. A pantera, em um gesto que surpreendeu Lena por sua escolha de proximidade, deixou que a humana limpasse um pedaço de pelagem grudado com gelo. Ali, naquele contato, algo mudou. Não foi conversa, foi reconhecimento. As rotinas criaram um espaço de ternura e de vigilância. Lena recolhia lenha, mantinha a porta trancada, marcava com cuidado pequenas cirurgias de cuidado, secava o pelo com panos quentes, esfregava as almofadas das patas, colocava mantas dobres, checava por febre com o toque da mão. A mãe observava cada vez menos tensa. Havia nas noites momentos em que ela encostava os olhos nos de Lena por um segundo tão longo que parecia devolver à humana a confiança que havia perdido. Um dia, ao sair para buscar água no poço, Lena percebeu os rastros na neve. Não eram os dos filhotes, menores, junto à trilha que levava à cabana, mas pegadas maiores que chegavam de uma direção pouco provável. A neve marcava, clara, a aproximação de outros passos. Lena sentiu algo como a tensão de uma corda esticada. Voltou devagar, levando com ela um pedaço de madeira e a sensação de que o mundo exterior podia reclamar o que ali se remendava. Por uma hora inteira, fez tudo o que pôde para não ceder ao medo. Reforçou trancas, ajeitou cobertores, contou quantas mantecas havia dentro do armário. Guardou, na mente, vozes que havia jurado não ouvir de novo. Vozes de gente que aproveitava-se de quem não chama para si a cidade. E depois, o silêncio. Um silêncio denso, então uma batida firme na porta que não podia ser confundida com o vento. Alguém do lado de fora batia com mais intenção. Lena foi até a porta, sentiu o corpo pronto para o embate. Do outro lado, homens estavam lá. Não havia necessidade de olhá-los para saber. Vozes ásperas pediram entrada à procura de passarinhos maiores, de peles, de qualquer coisa que pudesse vender. Havia nas palavras a pressa e o cálculo de quem acha o mundo feito para tomar. Lena tentou dissuadi-los com voz firme. Disse que não sairia, que ali moravam seres feridos. A negociação não era longa. Quando punham a mão no cabo, ela apontou a arma para o céu e disparou um tiro de aviso na neve. O som explodiu como um trovão de metal e as vozes recuaram por um momento. Foi nesse intervalo que a mãe pantera, que estava descansando sob uma pilha de mantas, desapareceu por um lado e reapareceu logo depois, correndo, os olhos chamando como dois faróis. Voltou com o corpo arqueado, uma ferida fresca na lateral, um tremor que era mistura de dor, fúria e instinto. A visão da fenda no pelo trouxe um estremecimento até Lena que nunca fora de sangue. O brilho escasso de um ferimento, a fumaça pouca do sangue na neve, nada que devesse ser descrito em detalhes, mas o suficiente para saber que a batalha tinha acontecido e que ela havia perdido. O confronto que se seguiu não foi cinema de herói. Foi uma cena curta e brutal de sobrevivência. Os homens, percebendo que não teriam um animal fácil, haviam atirado. A pantera, como todo animal, reagiu com o que tinha de mais primitivo: defesa. Houve ruídos de luta, madeira quebrando, a respiração humana elevada. A mãe atacava para proteger os filhotes, os homens atacavam para recuperar vantagem. Lena gritou, correu entre sombras e disparos, não com a intenção de ferir ninguém, mas para separar o conflito antes que a violência se estendesse. Em meio ao tumulto, um dos homens caiu, mais por desequilíbrio do que por ferimento.
Outro correu e os passos deles logo se misturaram com o vento que carregava a neve. Quando a porta se fechou de novo, a cabana teve um silêncio que parecia um curativo. A mãe pantera estava ali, agachada, panturrilhas trêmulas, olhos escarlates. Lena só conseguiu sentir o corpo inteiro reagir quando ela colocou a mão, com cuidado, sobre o flanco onde a pele estava machucada. Não para curar com técnica, mas para oferecer calor e presença. A pantera empurrou a cabeça contra a mão dela uma vez, com força suficiente para que Lena sentisse o choque do contato. Foi um gesto inesperado, quase humano no seu peso afetivo. Um reconhecimento de que havia algo entre as duas além do medo. Os dias que vieram depois foram de cuidados concentrados. Lena limpou a ferida com água morna, trocou compressas e juntou pontos improvisados quando foi necessário. Nada de detalhes técnicos, apenas cuidado de mãos firmes e decisões rápidas. Ela falava com a pantera enquanto trabalhava, não para traduzir em palavras o que acontecia, mas porque existia ali uma necessidade de inserir voz num espaço onde o assombro a deixara muda. A pantera deixava que ela fizesse. Cada gesto foi aceitação. Enquanto isso, os filhotes cresciam à medida que o calor e a comida faziam o que nenhum remédio miraculoso faria, devolver força. Brincavam entre si com uma estranheza na infância infantil, patinhas que tropeçavam, mordidinhas que não tinham intenção de machucar, e o rolar ruidoso que lembrava brinquedos de espuma. Lena ria com eles, um som solto que vinha de dentro e não buscava ser ouvido. Havia noites em que todos dormiam no chão recolhidos em um pool de respirações, e Lena, vendo os peitos subindo e descendo com a confiança de que tudo estava bem, sentia uma coisa que não tinha nome, talvez perda transformada em propósito. Mesmo assim, a presença dos caçadores ficara como um aviso na pele da montanha. As trilhas na neve mostravam às vezes marcas de botas grossas, pedaços de pequeno metal e uma linha de fumaça que indicavam que o mundo lá fora não mudara só porque aquele pequeno canto resguardara a vida por alguns dias. Lena passou a vigiar com mais cuidado, a porta ficava trancada com mais certeza, as janelas cobertas. O medo não era apenas por si mesma, vinha junto com a responsabilidade de 3 vidas que não eram suas de nascença, mas que ela havia tomado como parte de um novo pacto. Uma manhã, quando a paisagem parecia ter lavado o drama das últimas noites com um manto de paz, a mãe pantera aproximou-se de Lena de um jeito diferente. Não havia pressa, apenas uma cadência de passos que parecia escolher cada palmo do caminho com atenção. Ela subiu o degrau e parou com a cabeça na altura do ombro de Lena, inclinando-se num gesto que era parte agradecimento, parte despedida. Algo tão simples e tão carregado que Lena se viu presa entre um choro e uma gargalhada curta. A pantera encostou a cabeça à pele da humana, e por um segundo o mundo foi apenas o calor do contato. Lena sentiu a textura do pelo sobre a mão e, ao mirar os olhos animais, reconheceu uma espécie de entendimento. Foi naquele gesto que a surpresa veio de verdade. Não era um truque dramático, nem um último desafio de ação. Era somente aquilo. A mãe pantera entregando algo que nenhum diagrama de comportamento explicaria com tranquilidade. Enquanto a mãe pressionava a cabeça contra Lena, um dos filhotes, curioso e ousado, subiu no colo dela e foi surpreendido por um movimento que ensinava confiança. E por fim, a mãe inclinou a cabeça mais uma vez, tocando de leve a testa de Lena com a sua. O contato foi breve, mas foi recebido como uma bênção que não pedia nome. Lena entendeu ali que a criatura selvagem havia aceitado o humano, não por domesticação, mas por reconhecimento. Essa troca, tão mútua quanto inesperada, foi a surpresa prometida. Era íntima, cheia de sentido e esmagadoramente real. No entanto, a partida precisava vir. A natureza não perdoa delongas, os filhotes cresceriam, as noites fariam a fome pedir novos caminhos, e o chamado da floresta não se calava para sempre por conta de um abrigo temporário. Lena passou por um ritual final, preparou um pouco de comida para deixar próximos ao limite da clareira, deu espaço para que a família se levantasse sem pressa e ficou de pé na soleira da porta observando.
A mãe tentou entender tudo aquilo com olhos cansados e firmes. Havia uma ligeira inclinação de cabeça, um último farejar no ar, como quem toma nota de uma promessa e decide guardá-la. Quando a pantera partiu, foi em silêncio. Primeiro a mãe, depois os filhotes, seguindo uma trilha que a neve já começava a encobrir. Lena observou as pegadas afundando e sumindo entre os pinheiros, como se a própria terra puxasse as histórias para dentro. Ela sentiu a ausência como um espaço que se abria, não vazio, mas diferente, um lugar onde algo novo havia sido plantado. Ficou ali até a neve escurecer e o vento varrer as marcas, até que a última pegada desaparecesse, e então ela fechou a porta com cuidado e voltou ao fogo. Os dias depois da partida foram de costume reconstruído. Lena voltava aos seus rituais de isolamento, mas com os bolsos mais cheios de uma consciência que não sabia ter. Às vezes, sentava na soleira e olhava para a direção pela qual eles tinham ido, esperando ver em algum instante uma sombra que indicasse retorno. Não para ficar, mas talvez uma visita furtiva. Em outras ocasiões, encontrava um tufo de pelo negro na beira da trilha, como uma lembrança que alguém deixara intencionalmente, e guardavam numa caixa pequena como se fosse um relicário daquilo que fora improvisado entre dois mundos. Qualquer gesto de gratidão que viesse não poderia consertar as dores antigas que carregava, mas havia um sentido novo. Lena já não se via apenas como alguém que se protegera por medo. Havia assumido uma responsabilidade que a tornava parte de algo maior, mesmo que fosse só por um tempo. O toque da mãe pantera na sua testa, a presença das respirações dos filhotes aninhadas contra o seu corpo, tudo aquilo atuara como um remendo que, embora não apagasse as cicatrizes, as tornava parte de uma tapeçaria mais ampla. Naquela mesma tarde em que o último rastro se perdeu, um homem da região apareceu na trilha. Ele não era um caçador como os do passado. Era um homem da montanha, um que olhava distante para o mundo e julgava com os olhos mais do que com as palavras. Viera buscar lenha. Ao ver Lena na soleira, sujou a bota na neve e se aproximou com cuidado, talvez curioso, talvez porque a notícia da porta aberta correra como pequenos clarins de fumaça. Ele não perguntou muito. Em vez disso, deixou-lhe um pedaço de pão e um gesto de compreensão silenciosa. Um reconhecimento de que ali se tinha passado algo que não era para ser reduzido a fofoca. Lena sorriu, pequena e contida, compartilhando com ele a imagem dos rastros e da forma como a mãe havia tocado a sua testa. O homem inclinou a cabeça, e por um segundo Lena percebeu que uma ponte se formava entre a reclusão que escolhera e o resto do mundo. As estações continuaram a se mover. O inverno arrancou de si a sua dureza e deixou sinais de crescimento onde antes havia algemas de gelo. Lena manteve a cabana com a mesma disciplina. Em seu peito, um espaço dedicado aos 3 que uma vez haviam batido à sua porta permaneceu, e às vezes, ela, ao fechar a janela para a noite, tomava a mão cheia de cicatrizes e passava os dedos onde uma pelagem negra vira luz. Era como tocar uma promessa de que o mundo ainda podia surpreender. A história daquele encontro correu depois pela região, contada de boca em boca com reverência e com cuidado para não transformar um ato em fábula. Alguns vinham só para ouvir como uma lenda, outros chegavam com a esperança de ver novamente traços no bosque. Lena nunca quis ser a protagonista de uma história maior do que fora. Preferia guardar para si o silêncio e a memória. Mas às vezes, quando a noite estava propícia, ia até a soleira e, sem som, observava onde a trilha desaparecia entre os pinheiros. A memória do toque da mãe pantera era uma marca que não doía. Era um selo, talvez, que mostrava a possibilidade de troca entre o selvagem e o humano sem perda de dignidade para nenhum dos lados. Anos mais tarde, Lena soube por acaso que, em certas noites, quem passava por uma trilha mais profunda via figuras que se moviam com graça pela borda da mata. Sombras negras que brilhavam ao luar. Havia histórias de filhotes que cresceram e se tornaram sombras respeitadas entre as árvores, e de uma mãe que voltava a vigiar de longe. As pessoas contavam isso com um tom quase sagrado, como se o mundo tivesse mantido um segredo bom para si. Lena ouviu e sorriu, guardando para si a lembrança do sopro quente no seu rosto na noite em que tudo mudou.
Quando a neve veio de novo e cobriu a cabana com delicadeza, Lena sentou-se junto ao fogo e deixou que as chamas contassem o que restara. Recordou a primeira visão daquela noite. Os olhos âmbar, o gelo nas patinhas, o arranhão pedindo passagem. Pensei, murmurou ela, na promessa que fizera ao vento. E depois completou em pensamento. Não era sobre coragem, era sobre escolha. A escolha de abrir a porta apesar do medo. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precise ouvir que a confiança entende o seu próprio tempo. Conte nos comentários qual momento mais mexeu com você. Se foi o resgate, o gesto da mãe ou a partida entre as sombras. E se quiser, volte para ouvir mais histórias onde o silêncio da montanha encontra a respiração humana.